Bom dia, galerinha! Tudo bem? Professor Marcos aqui mais uma vez. Saudade, saudade, saudade. Hoje, o professor vai falar com vocês a respeito do parágrafo. Lembra? Toda vez que a gente vai escrever um texto, o professor fica sempre brigando, chamando a atenção. Olha, presta atenção no parágrafo. Tem que começar com letra maiúscula. Olha o parágrafo. Olha o espacinho da margem, parágrafo. Né? E sempre tem gente que erra. Às vezes eu também erro. Então vamos lá. Eu escrevi um pequeno texto aqui na lousa, só para mostrar para vocês. Pode ver que não tem nem título, nem nada, porque foi um textinho que eu tirei da minha cabeça, depois eu posso até colocar um título aí. E eu vou explicar para vocês. Esse é o meu caderno, e o caderninho de vocês está aí na mão. A primeira linha do caderno, lembra que eu falei que se chama margem? Então a margem do caderno é onde vai dar o meu limite da página, tá? A partir dali eu tenho o limite de início e o limite de final. Então eu tenho que escrever sempre do começo até o final. Eu não posso escrever só no meio, né? Ou só um tantinho aqui e já passar para outra linha. Eu tenho que obedecer todo o espaço que eu tenho no caderno, né? Na linha, para poder escrever. E esse espaço ele é demarcado pela margem. A margem do início e a margem do final, tá? Então aqui, ó. Quando eu tenho a margem no meu caderno, eu dou um espacinho com o meu dedo polegar no caderno. Dou um espacinho com o dedo polegar e dou um pontinho. A partir desse pontinho eu começo um parágrafo, tá? Na minha lousa, como eu não vou colocar um dedinho só, eu vou dar esse espaço aqui de uma mão inteira, que vai ser o dedinho de vocês. Por quê? Porque o parágrafo, ele é a divisão de um texto escrito, né, através da mudança de linha, a divisão de um texto escrito através da mudança de linha, onde as frases escritas nesse pedaço, elas têm ligação entre elas. Então elas fazem sentido entre elas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, não é porque eu mudei de linha que eu já vou ter um parágrafo. Não, tá? Aqui eu tenho outro parágrafo porque todas as frases que estão escritas aqui, ó, elas têm um sentido entre elas. E juntas, elas vão formar um contexto inteiro, para formar um texto, né? Aquela coisa toda. Mas aqui, por exemplo, ó, esse primeiro pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de primeiro parágrafo, tá? Todas as frases escritas aí, ela tem uma relação entre elas e a gente já vai falar sobre isso. Então, ó, todo espacinho que eu tiver aqui, ó, entre a margem e a primeira palavrinha, eu vou chamar de parágrafo. Então, eu já sei que nesse texto aqui, ó, eu tenho 3 parágrafos. Por quê? Ó? Eu tenho um espacinho aqui, outro aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Esses tracinhos vocês não precisam fazer aí. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês o texto, porque provavelmente aqui embaixo vocês não consigam ler direitinho por conta da luz, tá? Mas eu vou dar uma lidinha e vocês acompanhem comigo. Pedro é um menino muito dedicado. Terminou num pontinho ali, tá vendo? Mas eu não comecei num parágrafo, tá? Por quê? Porque esta frase aqui, ó, ainda está dando sentido para a frase de cima. Ainda está falando alguma coisa a respeito do Pedro, olha lá. Pedro é um menino muito dedicado. Todos os dias faz suas tarefas. Quem faz as suas tarefas? Pedro. Então está falando do Pedro. Faz suas tarefas e ainda arruma um tempinho para passear com o seu cãozinho. Então tudo isso aqui, ó, ele está contando para mim sobre o Pedro. No começo do texto, a minha história está falando sobre o Pedro, está contando tudinho sobre o Pedro. Então, esse é o meu primeiro parágrafo. O meu primeiro pensamento do texto é contar sobre o Pedro. Então, olha lá, primeiro parágrafo. Ponto. Olha meu pontinho aqui. Já vou para uma segunda situação. Comecei um outro parágrafo. Desci para a próxima linha. Olha só. Passei para uma outra linha. Vou dar o espacinho lá de um dedinho no caderno e de uma mãozinha na lousa. Tá? Divisão de um texto escrito através da mudança de linha. Mudei de linha. Certo dia, Bob, o cãozinho de Pedro, fugiu, deixando-o muito triste. Olha só, agora a gente já está contando uma outra situação do texto. Nós estamos falando que aconteceu alguma coisa com o cachorro.
com o cãozinho. Então, olha lá, contou para nós o nome do cãozinho. Podia falar no primeiro parágrafo o nome do cãozinho? Podia, né? Mas ele resolveu falar no segundo. Bob falou o nome do cachorrinho. E o que aconteceu com o cachorrinho? Ele fugiu, deixando o Pedro, o menino do primeiro parágrafo, muito triste. Então, olha lá, essas frases aqui, ó, entre elas, têm um sentido. Elas formam um contexto. Está falando sobre o sumiço, o que aconteceu com o cachorro. Tá? Desci. Mais uma vez eu dividi o meu texto através da mudança de linha, porque eu vou contar uma nova situação, um novo contexto. Olha só, desci e o que está acontecendo aqui? Ó? Todos os vizinhos de Pedro resolveram sair à procura de Bob. Aqui no terceiro parágrafo está me dizendo que as pessoas resolveram arrumar um jeito de ajudar o Pedro, ajudar o menino do primeiro parágrafo, procurando o cachorrinho do segundo parágrafo. Olha só as ideias se juntando e cada uma dividida certinho. Então o texto, quando a gente vai escrever, ele tem as ideias certinhas divididas. Tá? Quando eu tenho uma primeira ideia e vou falar dela, eu falo da primeira ideia num parágrafo, desenvolvo aquele parágrafo, daí eu falo assim, opa, agora eu já tenho uma outra ideia que ainda tem a ver com todo o meu texto, mas que já é uma outra situação, então eu já vou para um outro parágrafo. E toda vez que eu divido este texto com mudanças de linha, cada mudança dessa vai ser o meu parágrafo. Então aqui eu tenho o meu primeiro parágrafo, aqui eu tenho o meu segundo parágrafo e aqui eu tenho o meu terceiro parágrafo. Observando sempre o seguinte: início de parágrafo, independente de que palavra seja, sempre vou começar com letra maiúscula, tá? Lembra, o professor sempre fala para vocês, parágrafo, letra maiúscula. Então lá, Pedro, olha só, está escrito com letra maiúscula. Nesse caso aí, não importava. Pedro sempre vai começar com letra maiúscula porque ele é nome próprio, substantivo próprio é nome de gente, tá? Então lá, e preste atenção também que eu escrevi todo o texto em letra de imprensa, para vocês poderem perceber esse negócio da mudança de letra, o início de letra maiúscula, o que tem que ser com letra maiúscula, o que não, tá? Então, ó, toda vez que eu comecei um parágrafo, eu comecei com letra maiúscula. Pedro, certo, todos. Olha só, esse certo, se estivesse escrito no meio da frase, ele não precisaria estar com letra maiúscula. Mas tem uma outra regra também. Toda vez que eu tenho um ponto, mesmo que não seja parágrafo, que nem aconteceu aqui, ó, Pedro é um menino muito dedicado. É uma frase. Vou começar outra frase, só que não mudei, não é parágrafo. Eu continuo na mesma linha. Aqui deveria continuar aqui, mas não deu espaço, eu continuei lá no cantinho. Ó. Todos os dias faz suas tarefas e ainda arruma um tempinho para passear com o seu cãozinho. Esse todos eu comecei com letra maiúscula. Será que toda vez que eu coloco a palavra todos é com letra maiúscula? Porque aqui também tá. Não, aqui esse todos está com letra maiúscula porque ele vem depois de um ponto. Tá, gente? Sempre depois de um ponto, depois de vírgula não, tá? Depois de um ponto final, eu coloco com letra maiúscula. Então essa palavra todos vai com letra maiúscula também. Ponto. Agora vou começar com letra maiúscula porque vem depois de ponto e porque é um parágrafo. Olha lá. Esse Bob aqui, ele está com letra maiúscula porque ele é o nome do cachorro, não é porque está depois da vírgula, tá? Mas é porque é o nome do cachorro. Ó, Bob, o cãozinho, de Pedro. Pedro está com letra maiúscula porque é o nome também, tá? Fugiu, deixando muito triste. Ponto. Olha o parágrafo aqui de novo. Todos, ó, letra maiúscula. Todos os vizinhos de Pedro, porque é nome, resolveram sair à procura de Bob, porque é nome também, tá? Então, lembrando vocês aí, parágrafo é a divisão do texto escrito através da mudança de linha. E cada trechinho, cada pedacinho, que é chamado parágrafo, as frases lá dentro vão ter uma relação entre elas, tá? Então assim, vamos falar grosseiramente. Os parágrafos são os pedacinhos que o texto está dividido. Pronto.
Então, toda vez que vocês forem escrever um texto, vocês têm que pensar no seguinte: eu tenho que escrever o texto em parágrafos. Então, assim, o primeiro parágrafo eu começo contando a história, tenho uma ideia. O segundo parágrafo eu já começo a desenvolver a história. E o terceiro parágrafo eu posso dar o final. Ou posso escrever, mas só tem que ser 3 parágrafos só? Não, pode ser 4, 5, 6. Depende do que você vai contar na história e quais as ideias que você vai elaborar. A mesma coisa um texto lido. Quando você vai ler um texto, né, você também pode perceber que o texto pode ter vários parágrafos. E o parágrafo ele sempre vai ser contado assim, ó, do espacinho que ele tem da margem para a primeira palavrinha, tá? A partir daí, todos esses pedacinhos vão ser conhecidos como parágrafo. Então, nesse meu texto aqui eu tenho 3, mas o texto pode ter muitos outros. Vou colocar um título para esse texto. Vou colocar aqui, ó, para depois você falar assim: você fez um texto, ele colocou título, depois fica cobrando da gente. Olha lá. Pedro é um menino muito, vou colocar assim, o cãozinho fujão. O cãozinho fujão. Aí eu pulo uma linha, porque toda vez que eu escrevo um título, eu pulo uma linha para começar o texto, para o meu texto ficar bonitinho, né? Tem que ser muito bonitinho, tudo bonitinho, arrumadinho, alinhadinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.